Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Antártida, um continente único. A Antártida está situada inteiramente ao sul do Círculo Polar Antártico e é cercada pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, que formam o Oceano Antártico. A posição em latitudes extremas influencia seu clima gélido e fenômenos naturais, como o sol da meia-noite e a noite polar. Fenômenos que são decorrentes da inclinação do eixo da Terra e da posição extrema do continente ao sul. Durante o verão antártico, que ocorre entre os meses de setembro e março, o Sol permanece visível 24 horas por dia, resultando no sol da meia-noite, quando o astro não se põe abaixo do horizonte, mantendo o céu claro continuamente. Esse fenômeno acontece porque o Polo Sul está inclinado diretamente em direção ao Sol durante esse período. Já no inverno antártico de março a setembro, ocorre o fenômeno oposto, a noite polar, em que o Sol não aparece no horizonte por meses, deixando o continente em completa escuridão, exceto por ocasionais auroras polares. Ambos os fenômenos resultam das longas jornadas orbitais e da inclinação terrestre, caracterizando o ambiente extremo e único da Antártida. Com uma área estimada em 14 milhões de quilômetros quadrados, o continente é maior que a Europa e a Austrália, e quase o dobro do tamanho do Brasil. 98% de sua superfície está coberta por uma camada de gelo, que contém cerca de 70% de toda a água doce da Terra e abriga cerca de 90% de todo o gelo do planeta. Debaixo dessa espessa camada de gelo, há uma vasta e complexa geografia, incluindo montanhas, vales, cânions e lagos subglaciais. A topografia oculta pelo gelo é diversa e se divide entre a Antártida Oriental, mais elevada e extensa, e a Antártida Ocidental, onde se encontra a Península Antártica. A Antártida Oriental abriga o Planalto Polar, com o Polo Sul registrando algumas das temperaturas mais baixas da Terra, abaixo de 80 graus Celsius negativa. Já a Antártida Ocidental é geologicamente ativa, com cadeias montanhosas subglaciais, como os Montes Ellsworth e os Montes Transantárticos, com picos que atingem até 4.800 metros de altitude. Sob o gelo, há importantes características geográficas, como lagos subglaciais e cânions, e um desses lagos é o Lago Vostok, o maior lago subglacial da Antártida, que é uma cápsula geológica e biológica preservada por milhões de anos. Ele está localizado sob a estação Vostok, conhecida por registrar temperaturas recordes de até 89,2 graus Celsius negativa. O lago é coberto por uma camada de 4 quilômetros de gelo de profundidade e tem cerca de 250 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura, com uma profundidade máxima de cerca de 1.000 metros. Formado entre 15 e 25 milhões de anos atrás, o lago permanece líquido graças ao calor geotérmico e à pressão massiva dessa camada espessa de gelo acima. Em 2012, cientistas perfuraram até a superfície do lago, descobrindo formas de vida microbianas. Isso sugere que, mesmo em condições extremas, a vida pode prosperar. O estudo dessas formas de vida pode fornecer pistas sobre a possibilidade de vida em outros corpos celestes, como as luas geladas de Júpiter e Saturno, chamadas de Europa e Encélados, respectivamente. O clima antártico é caracterizado por temperaturas extremamente baixas, ventos intensos e precipitação escassa. Os chamados ventos catabáticos são ventos densos que descem das regiões de alta altitude, movendo-se em direção à costa, alcançando velocidades superiores a 200 km por hora e até 320 km por hora em algumas áreas. Eles são predominantes no inverno e têm um efeito dessecante, retirando a umidade do ar, o que contribui para a secura extrema do continente. Apesar de ser conhecido como um continente coberto de gelo, a Antártida é tecnicamente um deserto polar, com regiões recebendo menos de 50 milímetros de precipitação líquida por ano, principalmente como neve. A neve que cai raramente derrete e, ao longo de milhares de anos, se compacta para formar as calotas de gelo, que armazenam cerca de 70% da água doce do planeta. O vento forte molda a neve em dunas e expõe áreas de gelo antigo, conhecidas como campos de neve azul. A interação entre ventos e neve na Antártida afeta o sistema climático global.
Os ventos formam áreas de convergência de gelo, resultando nas grandes plataformas de gelo flutuantes, os chamados icebergs. O derretimento dessas plataformas, acelerado pelo aumento das temperaturas globais, pode levar ao aumento significativo do nível do mar. A vida na Antártida. A vida na Antártida é um dos temas mais fascinantes e desafiadores do estudo da biologia e da ecologia. Como já vimos, esse continente gelado é o local mais frio, seco e ventoso da Terra, além da alta exposição à radiação ultravioleta devido ao buraco na camada de ozônio, o que torna o ambiente ainda mais desafiador para qualquer forma de vida. Mas apesar dessas condições extremas, diversas formas de vida conseguiram se adaptar e prosperar nesse ecossistema único. E a Antártida abriga uma surpreendente diversidade de formas de vida, adaptadas de maneiras notáveis para sobreviver ao ambiente hostil. No entanto, a vida na Antártida está longe de ser fácil, e os organismos que habitam esse continente desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver. A base da vida na Antártida está nos micro-organismos. Eles formam a maior parte da biomassa e estão presentes em quase todos os ambientes, desde o gelo e a neve até as águas congeladas e o solo rochoso. Organismos como bactérias, arqueias e fungos são encontrados em lagos subglaciais, solos e até mesmo dentro do gelo, vivendo em condições extremas de baixa temperatura, alta salinidade e pouca disponibilidade de nutrientes. As cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, são um grupo de bactérias capazes de realizar fotossíntese e constituem a base de muitos ecossistemas aquáticos da Antártida. Elas conseguem se desenvolver em regiões com pouca luz, como sob a camada de gelo do mar e lagos congelados, onde criam esteiras microbianas. Algumas bactérias também são extremófilas, capazes de sobreviver à desidratação severa e ao congelamento através de estratégias como a produção de proteínas anticongelantes e a alteração da composição de suas membranas celulares. Os mares que circundam a Antártida, como o Mar de Ross e o Mar de Weddell, são fundamentais para a vida no continente. A vida na Antártida é marcada pela sazonalidade. Durante o verão antártico, a região experimenta um período de luz contínua, permitindo que algumas espécies se reproduzam e se alimentem intensamente. No entanto, os longos e frios invernos impõem desafios ainda maiores, e muitos animais migram para águas mais quentes ou entram em estado de hibernação. Durante o verão, quando o gelo marinho se derrete parcialmente, o fitoplâncton, um conjunto de organismos microscópicos aquáticos que possuem a capacidade de realizar fotossíntese, floresce nas águas superficiais, alimentado pela alta disponibilidade de nutrientes que são trazidos à superfície pela convecção e correntes marinhas. Eles são a base da cadeia alimentar marinha antártica e sustentam uma abundante vida marinha. O krill antártico, um pequeno crustáceo que vive em grandes cardumes, é um dos organismos mais importantes desse ecossistema. Ele se alimenta de fitoplâncton e zooplâncton, e por sua vez serve de alimento para uma variedade de predadores maiores, como peixes, aves marinhas, focas e baleias. Estima-se que as populações de krill na Antártida sejam uma das maiores concentrações de biomassa animal do planeta. Apesar de não haver espécies terrestres de mamíferos e aves que residam permanentemente na Antártida, muitas espécies migram para o continente durante o verão para se reproduzir e se alimentar. Entre as aves, os pinguins são os mais icônicos. O pinguim imperador, o maior de todas as espécies de pinguins, é particularmente adaptado ao frio. Eles são capazes de suportar temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius negativo. Em meio às temperaturas congelantes e aos ventos uivantes do inverno antártico, ele constrói seu ninho diretamente no gelo, demonstrando uma adaptação extraordinária ao ambiente hostil. Outras espécies de pinguins, como o pinguim de Adélia e o pinguim papua, também habitam a Antártida durante o verão, formando grandes colônias de reprodução nas áreas costeiras. Essas aves são excelentes nadadoras e dependem da abundância de peixes e krill nas águas costeiras para alimentar seus filhotes. De modo geral, os pinguins possuem penas impermeáveis e uma camada de gordura que os isola do frio extremo. Mamíferos marinhos, como focas e baleias, também estão presentes. As focas leopardo são predadores do topo da cadeia alimentar e caçam principalmente pinguins e peixes. Já as focas caranguejeiras têm uma dieta predominantemente composta por krill.
Baleias, como as baleias mink e as jubartes, migram para as águas antárticas durante o verão para se alimentar das vastas quantidades de krill antes de voltar para regiões mais quentes no inverno. Muitos animais marinhos, como focas e baleias, possuem uma espessa camada de gordura que funciona como isolante térmico, protegendo-os do frio extremo. As aves marinhas e os mamíferos terrestres possuem penas e pelos impermeáveis que os ajudam a manter o corpo seco e aquecido. Muitas aves e mamíferos possuem coloração escura, que absorve o calor do sol, auxiliando na termorregulação. Algumas espécies desenvolveram proteínas anticongelantes em seus fluidos corporais, impedindo que seus tecidos congelem. A dieta rica em gordura fornece energia suficiente para os animais sobreviverem às longas jornadas de caça e aos períodos de jejum. O degelo das geleiras na Antártida, causado pelo aquecimento global, pode liberar bactérias antigas, isoladas no gelo por milhares ou milhões de anos. Muitas dessas bactérias, desconhecidas pela ciência moderna, têm o potencial de representar novos desafios para a saúde humana e os ecossistemas. Algumas podem ser patogênicas e causar doenças para as quais não há imunidade, como exemplificado por um surto de antraz na Sibéria em 2016. Além disso, essas bactérias podem impactar os ecossistemas marinhos e terrestres, competindo por recursos, introduzindo novas doenças e alterando cadeias alimentares e ciclos de nutrientes. Bactérias liberadas pelo degelo também podem influenciar o ciclo global do carbono. Em regiões congeladas, grande parte do carbono está aprisionada na forma de matéria orgânica no solo ou no gelo. Quando o gelo derrete, as bactérias liberadas podem começar a decompor essa matéria orgânica, liberando gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, para a atmosfera. Isso cria um ciclo retroalimentado. O aumento da temperatura leva ao degelo, que, por sua vez, libera mais gases que aquecem ainda mais o planeta. A liberação de bactérias congeladas devido ao degelo das geleiras antárticas é uma área de estudo crucial, que traz à tona questões sobre saúde pública, ecossistemas e mudanças climáticas. Embora a maioria das bactérias provavelmente não represente um risco direto, a liberação de patógenos desconhecidos e o impacto no ciclo do carbono e nos ecossistemas locais são preocupações sérias. À medida que o aquecimento global avança, será necessário intensificar as pesquisas sobre esses micro-organismos antigos para minimizarmos potenciais ameaças à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. A ciência na Antártida. A Antártida tem sido um importante local de pesquisa científica desde o século XX, graças às suas condições extremas e isolamento, que fazem dela um laboratório natural para várias áreas do conhecimento, como biologia, geologia e climatologia. O estudo do derretimento de seu gelo é crucial para entender o impacto nas mudanças climáticas e na elevação do nível do mar. Além disso, suas camadas de gelo preservam registros climáticos e atmosféricos antigos, oferecendo insights sobre o clima passado da Terra. A biodiversidade do continente, composta por organismos extremófilos, permite a investigação de vida em condições extremas, com aplicações na astrobiologia, que busca compreender se formas de vida semelhantes poderiam existir em outros planetas ou luas, como Marte ou Europa, uma das luas de Júpiter. A Antártida é regida pelo Tratado da Antártida, assinado em 1959, que estabelece o continente como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Não há soberania nacional na Antártida, e a ciência é conduzida de forma cooperativa entre os países membros do tratado. Atualmente, há mais de 70 estações de pesquisa operadas por 30 países, como a Estação McMurdo dos Estados Unidos, a Estação Concórdia da França e Itália, e a Estação Antártica Comandante Ferraz, a nossa base brasileira no continente gelado. Essas estações abrigam cientistas durante todo o ano, inclusive durante o inverno antártico, quando as condições são ainda mais severas. A logística necessária para manter essas estações é complexa, exigindo transporte regular de suprimentos, equipes especializadas e a construção de infraestruturas capazes de resistir ao clima extremo. Nos últimos anos, a Antártida tem sido palco de descobertas científicas importantes que expandem nosso entendimento sobre mudanças climáticas, biologia extrema e processos geológicos. Um dos exemplos mais notáveis de importantes descobertas científicas é o Lago Vostok, aqui já mencionado,
onde micro-organismos foram encontrados vivendo em condições de extremo isolamento, sugerindo que a vida pode sobreviver em condições extremamente adversas, aumentando as chances de encontrar vida em ambientes extraterrestres com características semelhantes, como em Marte ou nas luas de Júpiter e Saturno. Estudos recentes mostram que o derretimento do gelo antártico está ocorrendo em uma velocidade muito maior do que anteriormente previsto, onde o derretimento está contribuindo significativamente para o aumento do nível do mar. Em 2019, foi descoberta uma imensa cavidade de 300 metros de altura sob a plataforma de gelo Thwaites, uma das maiores e mais instáveis da Antártida Ocidental. A existência dessas cavidades, causadas pelo derretimento basal devido a águas mais quentes do oceano, acelera o colapso das plataformas de gelo. Essa descoberta mostra a vulnerabilidade do sistema glacial da Antártida e sua contribuição potencial para o aumento do nível do mar global. A corrente circumpolar antártica, a maior corrente oceânica da Terra, desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Pesquisas recentes detalham sua dinâmica e o impacto do aquecimento global nas correntes oceânicas, especialmente o impacto da fusão do gelo marinho no fluxo de nutrientes. A Antártida é um continente de contrastes, onde a ciência e a vida se entrelaçam em um ambiente hostil. Seu estudo não apenas nos ajuda a entender melhor o passado da Terra, mas também a preparar-nos para os desafios que as mudanças climáticas representam para o futuro do nosso planeta. Ficamos por aqui e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre um misterioso arco de gás brilhante recém-descoberto perto da galáxia de Andrômeda. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.